Um magnata trocou a esposa por uma influencer, mas foi ela quem brilhou na área VIP. Deixe seu curtir e aproveite o vídeo. No coração pulsante de São Paulo, onde os arranha-céus disputam espaço com as nuvens e o trânsito é uma sinfonia caótica, Eduardo Mendes ajustava o nó da gravata diante de um espelho tão grande que refletia não apenas sua imagem, mas também a cidade que ele acreditava dominar. Aos 47 anos, Eduardo era um magnata do setor imobiliário, um homem que construíra um império de concreto e vidro com a precisão de um arquiteto e a audácia de um apostador. Seu cabelo grisalho, penteado com gel importado e o terno sob medida, cortado por um alfaiate italiano, eram extensões de sua persona. Impecável, intocável, invejado. Atrás dele, reclinada em um sofá de couro branco, estava Lívia Costa, 25 anos, uma influencer digital cuja presença nas redes sociais era tão vibrante quanto os outdoors que anunciavam os empreendimentos de Eduardo. Lívia, com seus longos cabelos loiros tingidos e um vestido vermelho que parecia gritar por atenção, mexia no celular, postando stories para seus 2 milhões de seguidores. "Você está parecendo o dono do mundo", disse ela sem tirar os olhos da tela, a voz carregada de um tom que misturava flerte e cálculo. Eduardo sorriu, ajustando os punhos do paletó. "Não pareço, querida. Eu sou." Ele se virou, admirando-a como se ela fosse uma aquisição tão valiosa quanto o prédio que acabara de comprar na Avenida Paulista. Lívia era o troféu que ele exibiria naquela noite, na festa de gala da Fundação Nova Esperança, um evento que reunia a elite paulistana. Políticos, CEOs, celebridades e, claro, Eduardo Mendes, o homem que ainda acreditava que todas as portas se abririam para ele. A gala não era apenas uma noite de caridade, era o palco onde fortunas se exibiam, alianças se formavam e reputações eram polidas ou destruídas. A Fundação Nova Esperança, outrora uma organização modesta, havia recebido uma doação anônima tão vultosa que agora ditava tendências no mundo filantrópico. Ninguém sabia ao certo quem era o misterioso benfeitor, mas os rumores apontavam para alguém com conexões profundas e uma visão estratégica. Eduardo não se importava com os detalhes. Ele só queria estar no centro do salão, com Lívia ao seu lado, ofuscando todos com sua presença. Afinal, ele já havia feito isso antes, anos atrás, com sua ex-esposa Mariana Albuquerque, uma mulher cuja elegância silenciosa costumava complementar sua ambição barulhenta. Mas Mariana, aos olhos de Eduardo, havia se tornado obsoleta. Ela se dedicava demais a causas sociais, creches comunitárias, programas de alfabetização, apoio a mulheres em situação de vulnerabilidade. Coisas que para ele eram irrelevantes diante do brilho dos holofotes. "Você não entende, Mariana", ele dissera na última briga, antes de anunciar o divórcio. "O mundo não gira em torno de boas intenções, gira em torno de poder." Ela apenas o encarara, com aqueles olhos castanhos que pareciam enxergar através dele, e respondeu: "Você vai descobrir que poder sem propósito é só barulho." Ele riu na época, mas agora, enquanto se preparava para a gala, aquelas palavras ecoavam como um aviso que ele escolheu ignorar. O carro, uma SUV preta com vidros escuros, estacionou em frente ao Hotel Esplendor, um marco de luxo na cidade. O valete, um jovem de olhar ansioso, correu para abrir a porta e Eduardo, com um gesto automático, entregou-lhe uma nota de R$ 100 sem encará-lo. As câmeras já estavam posicionadas, os flashes disparando como rajadas. Lívia saiu do carro com a graça ensaiada de quem sabia ser observada, ajustando o vestido e lançando um sorriso que era ao mesmo tempo convite e desafio. "Eduardo Mendes!" gritou um fotógrafo. "Lívia, olha para cá!"
Eduardo ergueu o queixo, oferecendo seu meio sorriso característico, aquele que já estampara capas de revistas de negócios e outdoors de empreendimentos. Ele era o homem do momento, ou pelo menos acreditava ser. A escadaria do hotel, iluminada por lustres de cristal e cercada por cordas de veludo, parecia um tapete vermelho para sua entrada triunfal. Lívia apertou seu braço, sussurrando: "Vamos fazer essa noite inesquecível." Mas quando chegaram ao topo da escada, algo mudou. Um segurança alto e impassível, com um fone de ouvido e uma prancheta na mão, bloqueou o caminho. "Boa noite, nome, por favor", disse, a voz firme como granito. Eduardo ergueu uma sobrancelha, surpreso. Eduardo Mendes acompanhado. O segurança consultou a lista, franziu o senho e olhou novamente. "Desculpe-me, senhor, mas seu nome não está na lista de convidados." O ar pareceu congelar. Lívia soltou uma risada nervosa, enquanto Eduardo piscava, incrédulo. "Deve haver um engano. Eu sou Eduardo Mendes. Estive nesse evento nos últimos 7 anos." O segurança permaneceu impassível. "Entendo, senhor, mas já estou na lista. Este ano o evento é apenas para convidados exclusivos. Não podemos permitir a entrada de quem não está registrado." Eduardo deu um passo à frente, a voz endurecendo. "Você sabe quem eu sou? Fui convidado pessoalmente pelo presidente da fundação, Ricardo Almeida." O segurança não se abalou. "Sem convite não há entrada, senhor." Lívia, agora visivelmente desconfortável, tentou aliviar a tensão. "Deve ser um erro bobo. Talvez tenha outra lista, patrocinadores, talvez." Mas o segurança apenas repetiu, com a paciência de quem já lidava com egos inflados: "Por favor, senhor, afaste-se para não atrapalhar os outros convidados." Eduardo abriu a boca para protestar, mas então seus olhos captaram um movimento no alto da escadaria. Lá estava ela, Mariana, sua ex-esposa, em um vestido azul escuro que parecia absorver a luz do salão. Aos 45 anos, ela estava mais imponente do que nunca. O cabelo castanho preso em um coque sofisticado, o rosto sereno, mas os olhos carregando uma força que ele nunca havia notado antes. Ela não era mais a mulher que ficava ao seu lado, discreta e complacente. Ela era a protagonista. Seus olhares se cruzaram por um instante. Mariana não sorriu, não acenou. Apenas inclinou a cabeça, um gesto mínimo, mas carregado de significado, e virou-se, desaparecendo no salão. O silêncio que se seguiu foi mais alto que qualquer palavra. Lívia puxou o braço de Eduardo. "O que está acontecendo, Edu? Isso é humilhante!" Ele não respondeu. Algo dentro dele se partiu, uma rachadura fina, mas profunda, na armadura que ele construíra ao longo dos anos. O segurança tossiu, educado, mas firme. "Senhor, por favor, libere a passagem." Derrotado, Eduardo deixou Lívia guiá-lo de volta à escadaria, os flashes das câmeras agora parecendo facadas. No carro, o silêncio era opressivo. Lívia, furiosa, digitava freneticamente no celular, enquanto Eduardo olhava pela janela, o reflexo de seu rosto no vidro parecendo o de um estranho. Pela primeira vez em anos, ele não se sentia no comando. E embora ainda não soubesse, aquele momento seria apenas o começo de uma queda que ele jamais imaginara possível. O ronco suave do motor da SUV preencheu o silêncio constrangedor dentro do carro, enquanto as luzes de São Paulo deslizavam pelas janelas, indiferentes à tempestade que se formava na mente de Eduardo Mendes. Ele permanecia calado, os dedos tamborilando no braço de couro, o olhar perdido na cidade que até minutos atrás parecia curvar-se à sua vontade. Lívia, ao seu lado, não conseguia conter a irritação. Ela jogou o celular no colo com um suspiro teatral, cruzando os braços. "Isso foi ridículo, Edu. Ridículo! Como você deixa uma coisa dessas acontecer? Você é Eduardo Mendes, pelo amor de Deus!" A voz dela, normalmente melodiosa para os stories do Instagram, agora era afiada, cortante.
Eduardo virou o rosto lentamente, os olhos estreitos. Não foi um erro, Lívia, disse, a voz baixa, quase um murmúrio. Foi ela. Lívia franziu a testa, confusa por um instante, até que a ficha caiu. Ela? Você está falando da Mariana, sua ex? Ela riu, mas o som saiu forçado, incrédulo. Você acha que ela planejou isso? Que ela, mandou tirar seu nome da lista só para te humilhar? Meu Deus, Edu, isso é paranoia. Ele não respondeu, mas o aperto em sua mandíbula dizia tudo. Não era paranoia, era certeza. A imagem de Mariana no topo da escadaria, com aquele vestido azul que parecia feito para reinar, não saía de sua cabeça. O jeito como ela o encarou, sem raiva, sem drama, apenas com uma calma que era mais poderosa do que qualquer grito. Aquele aceno sutil, quase imperceptível, não era um cumprimento. Era um xeque-mate. Lívia continuou falando, alheia ao peso que se acumulava nos ombros dele. Se ela realmente fez isso, é mesquinho, sabe? Quem faz esse tipo de coisa? E por que ela se importaria? Você seguiu em frente. Ela deveria fazer o mesmo. Eduardo finalmente a encarou, e havia algo novo em seu olhar. Uma sombra que Lívia não reconheceu. Você não entende, Lívia. Mariana não é como você. Ela não precisa gritar para ser ouvida. As palavras saíram mais duras do que ele pretendia, e Lívia se calou, magoada, voltando a atenção para o celular como se pudesse apagar o desconforto com um novo post. Quando chegaram ao apartamento de Eduardo, no topo de um arranha-céu no Itaim Bibi, o silêncio entre eles era quase sólido. O lugar era uma ode ao excesso. Paredes de mármore preto, lustres de cristal que refletiam a luz como diamantes, móveis assinados por designers que Lívia provavelmente mencionava em seus posts patrocinados. Mas naquela noite, o luxo parecia vazio, como uma vitrine sem alma. Lívia jogou a bolsa numa poltrona e foi direto para o bar, servindo-se de uma taça de vinho tinto. Eu não vou ficar aqui me lamentando por causa de uma festa idiota, disse ela, mais para si mesma do que para ele. Amanhã a gente vai para algum evento maior, algo que mostre quem você realmente é. Eu mesma falo com meus contatos. Eduardo, que ainda segurava as chaves do carro, apenas balançou a cabeça. Você não entende, Lívia. Não é só uma festa. Ela revirou os olhos, mas ele não viu. Ele já estava caminhando até a varanda, onde a cidade se estendia como um tapete de luzes. Segurando um copo de uísque, ele olhou para baixo, para as ruas que outrora pareciam pertencer a ele. Agora, elas pareciam distantes, quase hostis. O que acontecera naquela escadaria não era apenas uma rejeição. Era um recado. Mariana não apenas sobrevivera ao divórcio, ela havia se reinventado, e de uma forma que ele não previra. Enquanto ele se embriagava com a atenção de Lívia e a validação de flashes, Mariana construía algo maior, algo que ele não conseguia nem nomear ainda. E o pior, ela fizera isso sem alarde, sem escândalos, sem precisar de manchetes. Apenas com aquele aceno, ela o reduzira a um coadjuvante na própria história. Na manhã seguinte, Eduardo acordou com o peso de uma ressaca que não vinha apenas do uísque. Ele se levantou, vestiu um terno cinza que custava mais do que o salário anual de muita gente e desceu para o escritório, determinado a apagar a humilhação da noite anterior. Seu primeiro passo foi ligar para Ricardo Almeida, o presidente da Fundação Nova Esperança. Ricardo era um velho conhecido, alguém que já o bajulara em jantares regados a vinho caro. Mas a ligação caiu na secretária eletrônica. Ele tentou de novo, 2, 3 vezes, até que a assistente de Ricardo atendeu, com uma voz educada, mas fria. O senhor Almeida está em uma reunião e não poderá atender hoje. Posso anotar um recado? Eduardo desligou sem responder. Ele tentou outros contatos. Um advogado que conhecia no conselho da fundação, uma socialite que sempre soube dos bastidores. Nada. Ninguém retornava.
Era como se uma cortina invisível tivesse sido baixada entre ele e o mundo que ele achava que controlava. Frustrado, ele chamou sua assessora de imprensa, uma mulher chamada Clara, que trabalhava com ele há anos. "Quero um comunicado", disse, a voz firme, mas com um tremor que ele esperava que ela não notasse. "Diga que eu optei por não comparecer à gala por conflitos de agenda. Faça parecer que foi minha escolha." Clara hesitou, algo raro para ela. "Eduardo, já tem fotos suas na entrada do hotel circulando nas redes. Blogs de fofoca estão comentando. Não sei se essa narrativa vai colar." Ele bateu o telefone com força, o som ecoando no escritório silencioso. As palavras de Clara o atingiram como um soco. Ele abriu o celular e, com relutância, procurou as notícias. Lá estava. Eduardo Mendes barrado em gala de luxo. O fim de uma era. A foto mostrava ele e Lívia na escadaria, ele com o rosto tenso, ela com um sorriso forçado. E em outra imagem, lá estava Mariana, sorrindo ao lado de um senador, brindando com uma CEO de tecnologia, discursando no palco com uma confiança que ele nunca associara a ela. O texto dizia: "Mariana Albuquerque, agora usando seu nome de solteira. Mariana Albuquerque é a nova força por trás da Fundação Nova Esperança, liderando uma transformação que colocou a organização no centro das atenções." Eduardo desligou o celular e ficou olhando para o vazio. Mariana não apenas havia assumido o controle da fundação, ela havia abandonado o sobrenome dele, apagando o último vestígio de sua conexão com ele. Ele não esperava que isso doesse tanto. Não porque ele ainda a amasse. Ele não pensava nela dessa forma há anos, mas porque, de alguma forma, ele sempre presumiu que ela precisaria dele, que ela seria para sempre uma extensão de sua história. Mas ela não era. Ela era Mariana Albuquerque, e o mundo estava começando a percebê-lo. Naquela noite, ele não voltou para casa. Ficou no escritório, sentado na poltrona de couro, revisitando memórias que ele havia enterrado. Ele se lembrou de quando conheceu Mariana, aos 30 anos. Ela, uma advogada brilhante que trabalhava em causas ambientais. Ele, um empreendedor faminto por sucesso. Eles foram parceiros no começo, ela com sua inteligência afiada, ele com sua ousadia. Mas em algum momento, ele começou a vê-la como um peso. Alguém que preferia reuniões com ONGs a jantares com investidores. Ele a deixou porque achava que ela o estava segurando. Agora, ele começava a perceber que talvez fosse o contrário. Enquanto ele se perdia em festas e manchetes, ela construía algo real, algo que não dependia de flashes ou aplausos. E pela primeira vez, Eduardo sentiu o gosto amargo da dúvida. E se ele tivesse escolhido errado? O que vocês acharam até agora? Se estão gostando dessa história de reviravoltas e redenções, deem um like para apoiar o canal e se inscrevam para não perder o próximo capítulo. Cada curtida e inscrição nos ajuda a trazer mais histórias como essa, com emoção e surpresas que vão mexer com vocês. Vamos continuar? A cidade de São Paulo, com suas luzes que nunca dormiam e suas ruas que pulsavam como artérias de um organismo vivo, parecia zombar de Eduardo Mendes naquela noite. Ele permaneceu no escritório até as primeiras horas da madrugada. O copo de uísque intocado sobre a mesa de mogno, o silêncio do ambiente interrompido apenas pelo zumbido distante do ar-condicionado. As paredes, decoradas com prêmios de empresário do ano e fotos dele apertando mãos de governadores, agora pareciam relíquias de um reinado que começava a desmoronar. Eduardo não era homem de introspecção. Ele construíra sua fortuna com ação, com decisões rápidas e uma confiança que beirava a arrogância. Mas pela primeira vez em anos, ele se pegou olhando para trás, não com nostalgia, mas com uma inquietação que ele não sabia nomear. A imagem de Mariana no palco da gala, com sua postura serena e sua voz firme, não era apenas uma lembrança, era uma ferida. Ele tentou ligar para Lívia, mas ela não atendeu.
Provavelmente estava em alguma boate, postando stories com filtros brilhantes para apagar a humilhação da noite anterior. Ele não a culpava. Lívia era jovem, movida pela necessidade de ser vista, de ser desejada. Era isso que o atraíra nela, afinal. A energia crua, a ausência de peso. Mas agora, enquanto a cidade lá fora seguia seu ritmo incansável, ele percebia que aquela leveza era também uma fragilidade. Lívia era um espelho que refletia sua vaidade, mas não sua essência. E pela primeira vez, ele se perguntou se ainda conhecia a própria essência. Na manhã seguinte, Eduardo chegou ao escritório com olheiras mal disfarçadas e uma determinação renovada. Ele não era homem de se render. Se Mariana queria jogar, ele jogaria também. Chamou Clara, sua assessora de imprensa, e deu ordens claras. Quero um evento, algo grande, maior que a gala. Um lançamento, uma festa, qualquer coisa que coloque meu nome de volta no topo. Clara, sempre profissional, anotou tudo. Mas havia uma hesitação em seu olhar. Eduardo, talvez seja melhor esperar. As fofocas sobre a gala ainda estão frescas. Um movimento errado agora pode piorar as coisas. Ele a interrompeu, a voz cortante. Eu não espero, Clara. Eu faço acontecer. Ela assentiu, mas quando saiu da sala, Eduardo sentiu um vazio que suas ordens não preenchiam. Ele tentou novamente contato com Ricardo Almeida, o presidente da Fundação Nova Esperança, mas a resposta foi a mesma. O senhor Almeida está indisponível. Frustrado, ele decidiu investigar por conta própria. Abriu o laptop e começou a pesquisar a fundação. O que encontrou o deixou atônito. A Nova Esperança não era mais a organização modesta de anos atrás. Sob a liderança de Mariana Albuquerque, ela havia se tornado uma potência, com parcerias internacionais, projetos de impacto social que apareciam em relatórios da ONU e uma rede de doadores que incluía algumas das maiores fortunas do país. Mariana não era apenas uma figura decorativa, ela era a mente por trás da reestruturação, a força que transformara a fundação em um símbolo de mudança. E em cada artigo, em cada foto, lá estava ela, sorrindo com uma confiança tranquila, falando em eventos com uma eloquência que ele nunca associara a ela. Em um vídeo, ela discursava sobre a importância da educação para meninas em comunidades periféricas, e havia uma paixão em sua voz que Eduardo não reconhecia. Quando foi que ela se tornara assim? Ou pior, quando foi que ele deixara de notar quem ela realmente era? A resposta veio em flashes, memórias que ele havia enterrado sob camadas de ambição e autoproclamação. Ele se lembrou dos primeiros anos de casamento, quando Mariana ainda era Mariana Albuquerque, a advogada ambientalista que o desafiava em debates à mesa de jantar. Ela tinha uma mente brilhante, uma capacidade de enxergar o mundo não como ele era, mas como poderia ser. Eles eram parceiros, ou pelo menos ele achava que eram. Mas à medida que sua fortuna crescia, Eduardo começou a ver o idealismo dela como uma fraqueza. Ele queria brilhar, queria ser o centro. E Mariana, com sua dedicação a causas que não rendiam manchetes, parecia desviar o foco. Ele começou a ficar ausente, primeiro com reuniões que se estendiam até tarde, depois com eventos que ele dizia serem essenciais para os negócios. Na verdade, eram escapadas. Bares sofisticados na Vila Madalena, jantares em coberturas onde mulheres como Lívia orbitavam homens como ele, oferecendo validação em troca de atenção. Mariana nunca o confrontou diretamente. Ela apenas se afastava, silenciosa, focando nas ONGs que ele considerava hobbies. Uma noite, ele chegou em casa às 2 da manhã, o colarinho da camisa manchado de batom. Mariana estava na sala, revisando relatórios de uma campanha de arrecadação. Você está fedendo a perfume, disse ela, sem levantar os olhos. Ele riu, tentando desviar. Ciúmes, Mari? Ela finalmente o encarou, e havia uma tristeza em seus olhos que ele não esperava. Não, Eduardo, cansaço. Eles não falaram mais naquela noite.
e algo entre eles morreu ali, sem alarde. Agora, sentado em seu escritório, Eduardo percebia que aquele cansaço não era fraqueza. Era Mariana se protegendo, se preparando para algo maior. Ele abriu uma gaveta e encontrou uma foto antiga de um réveillon em Trancoso, anos atrás. Mariana ria, o vento bagunçando seu cabelo, enquanto ele a olhava com um sorriso que parecia genuíno. Ele não se lembrava de quando parara de sorrir assim. A foto ficou em suas mãos por um longo tempo, até que Clara bateu à porta. Eduardo, tenho novidades. Consegui agendar um jantar com alguns investidores amanhã. Pode ser uma chance de limpar sua imagem. Ele assentiu, mas sua mente estava em outro lugar. Ele precisava entender como Mariana fizera aquilo, como ela passara de sua sombra para o centro do palco. E mais importante, ele precisava saber se ainda havia espaço para ele naquele novo mundo que ela estava construindo. Naquela noite, ele foi a um evento menor, uma vernissage em Pinheiros, na esperança de recuperar o brilho que sentia estar perdendo. Lívia estava lá, radiante como sempre, mas os olhares que ele recebia eram diferentes. Havia curiosidade, sim, mas também algo que ele não estava acostumado a sentir. Pena. Um velho conhecido, um banqueiro chamado Otávio, puxou-o para um canto. Ouvi sobre a gala, Edu. Que situação, hein? Mas olha, ninguém está falando de você. Estão todos falando dela. Eduardo forçou um sorriso, mas por dentro ele queimava. Ele não era mais o assunto principal. Mariana era. No dia seguinte, ele decidiu agir. Contratou um detetive particular, não para espioná-la, mas para mapear suas conexões. Queria saber quem a apoiava, quem financiava seus projetos, como ela havia construído aquele império invisível. O detetive, um homem discreto chamado Nelson, entregou um relatório preliminar em poucos dias. Ela é intocável, Sr. Mendes. Tem aliados em Brasília, em ONGs internacionais, até no setor privado. E o mais impressionante, ela não parece estar atrás de holofotes. Tudo que ela faz é estratégico, mas discreto. Eduardo leu o relatório, página por página, e sentiu algo que não esperava: admiração. Mariana não estava jogando o jogo dele. Ela criara o próprio jogo, com regras que ele não entendia. E pela primeira vez, ele se perguntou se poderia competir. Mas competir significava enfrentá-la, e enfrentá-la significava reconhecer que ela era uma adversária à altura. Ele não estava pronto para isso. Ainda não. Enquanto isso, as rachaduras em seu próprio mundo cresciam. Lívia, sentindo a mudança no humor dele, começava a se afastar, aceitando convites para eventos sem ele. Os convites para Eduardo, que outrora chegavam aos montes, agora eram escassos. E, em cada silêncio, em cada ligação não retornada, ele ouvia o eco daquele aceno de Mariana, um gesto que dizia mais do que qualquer palavra: você não manda mais aqui. As semanas que se seguiram à gala foram como uma lenta erosão para Eduardo Mendes. São Paulo, com sua energia frenética e seus contrastes gritantes, parecia ter virado as costas para ele. Os convites para eventos, que antes lotavam sua caixa de entrada, agora chegavam em conta-gotas, e mesmo esses eram para ocasiões menores, jantares de segunda categoria ou lançamentos que não atraíam os holofotes. Ele tentava manter a fachada, aparecendo em público com Lívia, que ainda brilhava como uma estrela em ascensão nas redes sociais, mas os olhares que recebia não eram mais de admiração. Eram de curiosidade, de análise, como se as pessoas estivessem tentando decifrar o que havia mudado no homem que outrora dominava qualquer ambiente. No escritório, ele se enterrava em reuniões, revisando contratos e planejando novos empreendimentos. Mas até ali, a atmosfera era diferente. Seus funcionários, antes reverentes, agora pareciam hesitantes, como se pressentissem que o chão sob os pés do chefe não era tão firme quanto antes. Eduardo percebia tudo isso, mas se recusava a admitir.
Ele era Eduardo Mendes, o homem que transformara terrenos baldios em arranha-céus, que fechava negócios com um aperto de mão e um sorriso. Ele não caía, ele não perdia, mas, no fundo, uma voz que ele tentava ignorar sussurrava que talvez, apenas talvez, ele já estivesse caindo. O relatório do detetive Nelson trouxe mais perguntas do que respostas. Mariana Albuquerque não era apenas uma filantropa bem-sucedida, ela era uma estrategista brilhante. O documento detalhava suas conexões com ONGs globais, sua influência em políticas públicas de educação e saúde, e até uma parceria com uma gigante da tecnologia que financiava projetos de inovação social. Mas o que mais impressionava era a ausência de ostentação. Diferentemente de Eduardo, que vivia para as manchetes, Mariana operava nas sombras, construindo alianças que não precisavam de flashes para serem sólidas. Ela é respeitada, Sr. Mendes, disse Nelson, entregando o relatório final numa cafeteria discreta nos Jardins. Não porque ela exige respeito, mas porque ela o conquista. As pessoas confiam nela, e confiança no mundo dela vale mais que dinheiro. Eduardo folheou as páginas, o café esfriando na mesa. Ele esperava encontrar fraquezas, algo que pudesse usar para recuperar o controle, mas o que encontrou foi uma mulher que ele não reconhecia mais. Ou pior, uma mulher que ele nunca havia realmente conhecido. "E o dinheiro?" perguntou, tentando manter a voz firme. "Quem está financiando isso tudo?" Nelson deu de ombros. "Parte vem de doações anônimas, parte de parcerias corporativas. Mas ela mesma é uma grande doadora. Parece que ela investiu bem o que conseguiu no divórcio." Aquilo foi como um soco. Eduardo sempre presumira que Mariana havia aceitado o acordo de divórcio por resignação, que ela precisava dele para manter seu estilo de vida. Agora, ele via que ela usara cada centavo como um tijolo na construção de algo muito maior. De volta ao apartamento, Eduardo encontrou Lívia, preparando-se para um evento de uma marca de moda. Ela estava diante do espelho, experimentando um vestido dourado que parecia feito para ofuscar. "Você vem comigo?" perguntou sem muito entusiasmo. Ele balançou a cabeça. "Tenho trabalho." Ela revirou os olhos, mas não insistiu. A verdade era que Eduardo não queria mais ser visto ao lado dela, não enquanto as fofocas sobre a gala ainda circulavam. Lívia, por sua vez, parecia cada vez menos interessada nele. Seus posts no Instagram agora mencionavam Eduardo apenas de passagem, e ela começava a ser vista com outros homens influentes, figuras que ainda tinham o brilho que Eduardo sentia estar perdendo. Ele não a confrontou. Não tinha energia para isso. Em vez disso, ele se sentou na varanda, o uísque na mão, e olhou para a cidade que ele achava que possuía. O horizonte de São Paulo, com seus prédios que ele ajudara a erguer, agora parecia indiferente, como se não se importasse com quem estava no topo. Ele pegou o celular e, quase por impulso, procurou o nome de Mariana no Google. As notícias eram um desfile de conquistas. Mariana Albuquerque anuncia novo programa de bolsas para jovens periféricos. Fundação Nova Esperança expande atuação para o Nordeste. Mariana Albuquerque recebe Prêmio Internacional de Impacto Social. Em uma foto, ela estava em uma comunidade no Capão Redondo, cercada por crianças que a olhavam com admiração. Seu sorriso era genuíno, desprovido da pose que Eduardo associava a eventos de gala. Ele desligou o celular, mas a imagem ficou. Naquela noite, ele sonhou com Mariana. Não como ela era agora, mas como era no começo, quando eles dividiam um apartamento pequeno em Moema e sonhavam com o futuro. No sonho, ela ria, contando histórias de suas reuniões com ativistas, enquanto ele a escutava fascinado. Ele acordou com um vazio no peito, o tipo de vazio que não explica, apenas consome. No dia seguinte, ele decidiu agir.
Não podia mais ignorar o que estava acontecendo. Ligou para Clara e pediu que marcasse uma reunião com qualquer pessoa influente que pudesse reconectar ele ao circuito social. E quero saber tudo sobre os projetos da Nova Esperança, acrescentou. Se Mariana está jogando, eu preciso entender as regras. Clara assentiu, mas havia uma cautela em seu tom. Eduardo, talvez seja a hora de mudar de estratégia. Tentar competir com ela pode não ser o melhor caminho. Ele a cortou. Eu não compito, Clara. Eu venço. Mas as palavras soaram vazias, até para ele mesmo. Enquanto isso, as rachaduras em seu império cresciam. Um dos seus maiores projetos, um complexo comercial na Faria Lima, enfrentava problemas com licenças ambientais. Rumores diziam que uma ONG, apoiada pela Nova Esperança, estava por trás das investigações. Eduardo não tinha provas, mas não precisava. Ele sabia que era Mariana. Ela não precisava enfrentá-lo diretamente. Ela estava desmontando seu mundo com a precisão de um cirurgião, sem nunca levantar a voz. Uma noite, ele foi a um jantar de negócios, forçado por Clara a manter as aparências. O evento era em um restaurante sofisticado na Vila Nova Conceição, e Eduardo chegou sozinho, algo que ele evitava desde o divórcio. Ele se sentou à mesa com outros empresários, homens que ele conhecia há anos, mas a conversa parecia forçada. Eles falavam de política, de mercado, mas Eduardo sentia os olhares, as pausas, as perguntas não feitas. Em um momento, um dos homens, um velho amigo chamado Gustavo, mencionou a Nova Esperança. Essa Mariana Albuquerque é impressionante, não é? Transformou aquela fundação em algo global. E sem fazer alarde, você deve estar orgulhoso, Edu. O tom era amigável, mas havia uma ponta de ironia. Eduardo forçou um sorriso. Ela sempre foi dedicada. Mas por dentro, ele queimava. Orgulhoso, ele não sentia orgulho. Sentia raiva, inveja e algo mais profundo, algo que ele não queria nomear, arrependimento. Ao voltar para casa, ele encontrou uma mensagem de Lívia. "Tô em Miami com uns amigos. Volto semana que vem." Ele não respondeu. Pela primeira vez, ele percebeu que não se importava. Lívia era um acessório, um reflexo do que ele queria ser, mas não era mais. Ele se sentou no escuro, o silêncio do apartamento amplificando seus pensamentos. Mariana não apenas sobrevivera ao divórcio, ela floresceu. E ele, o homem que achava que a deixara para trás, estava começando a perceber que talvez fosse ele o abandonado. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Mariana estava em uma reunião na sede da Nova Esperança, um espaço moderno no Brooklyn que ela mesma ajudara a projetar. A sala estava cheia de jovens líderes comunitários, educadores e representantes de ONGs parceiras. Mariana, com um blazer simples e o cabelo solto, falava com uma paixão contida, mas contagiante. "Nosso próximo passo é levar laboratórios de tecnologia para as favelas. Não queremos apenas ensinar programação. Queremos que essas crianças criem, inovem, contem suas próprias histórias." Os rostos ao redor da mesa assentiam, inspirados. Ninguém ali via Mariana como a ex-esposa de Eduardo Mendes. Ela era Mariana Albuquerque, a mulher que transformava ideias em realidade. Quando a reunião terminou, ela ficou sozinha na sala, olhando para uma maquete de um centro comunitário que seria inaugurado em Heliópolis. Seu celular vibrou com uma mensagem de uma amiga. "Eduardo está tentando cavar informações sobre você. Acho que ele está perdido." Mariana leu a mensagem e sorriu, não com malícia, mas com uma serenidade que vinha de quem sabia exatamente onde estava. Ela não precisava se vingar de Eduardo. A vida que ela construíra, as pessoas que ela ajudava, o propósito que a guiava, isso era mais do que suficiente. Ela guardou o celular e voltou ao trabalho, sem saber que, naquele exato momento, Eduardo, a quilômetros de distância, olhava para o vazio, perguntando-se como havia perdido o controle de uma história que ele achava que escrevia.
A chuva caía sobre São Paulo como uma cortina de prata, transformando as ruas em espelhos que refletiam as luzes dos arranha-céus e o caos do trânsito. Eduardo Mendes estava em seu apartamento, as janelas abertas deixando o som da tempestade invadir o silêncio opressivo do ambiente. Ele segurava um copo de uísque, mas não bebia. O líquido apenas girava em suas mãos, um reflexo de sua mente inquieta. As últimas semanas haviam sido um exercício de negação. Ele tentara se convencer de que a gala fora um incidente isolado, uma falha temporária em sua trajetória de sucesso. Mas a verdade era implacável, como a chuva lá fora. Ele estava perdendo terreno. Os convites rareavam, os investidores hesitavam e até seus funcionários pareciam tratá-lo com uma deferência forçada, como se temessem que o castelo de cartas desmoronasse a qualquer momento. Lívia, que outrora era sua sombra reluzente, agora aparecia cada vez menos. Suas mensagens eram curtas, evasivas, e suas redes sociais mostravam-na em eventos que Eduardo nem sabia que existiam. Ele não a culpava. Ela era jovem, movida pela luz dos holofotes, e ele, aos 47 anos, começava a parecer uma estrela em declínio. Mas o que mais o atormentava não era a ausência de Lívia, era Mariana. A imagem dela, serena e poderosa, estava em toda parte. Nos jornais, nas redes sociais, nas conversas que ele ouvia por acaso. Ela não era mais a mulher que ele deixara para trás. Ela era Mariana Albuquerque, a força por trás da Fundação Nova Esperança, a mulher que transformava vidas enquanto ele lutava para manter as aparências. Eduardo tentou reagir. Organizou um jantar de gala em seu próprio nome, um evento ostensivo no Terraço Itália, com convites enviados a todos os nomes influentes que ainda respondiam suas ligações. Ele queria provar que ainda era relevante, que a humilhação na gala da Nova Esperança não o definia. Mas o evento foi um fiasco disfarçado de sucesso. Os convidados vieram, mas muitos cancelaram na última hora, e os que compareceram pareciam mais interessados em especular sobre sua queda do que em celebrar seus feitos. Um jornalista, com um sorriso malicioso, perguntou durante o coquetel: Eduardo, como é ver sua ex-esposa brilhando tanto? Dizem que ela é a nova rainha de São Paulo. Ele respondeu com um riso forçado, mas por dentro sentiu o chão tremer. Naquela noite, ele voltou para casa sozinho, o eco das risadas falsas ainda em seus ouvidos. Lívia não apareceu. Ela estava em um evento de uma marca de joias, postando stories com um ator famoso. Eduardo abriu uma garrafa de vinho, mas o sabor era amargo, como tudo ao seu redor. Ele se sentou no sofá, o celular na mão, e quase sem pensar, entrou no site da Nova Esperança. Lá estava Mariana, em um vídeo promocional, falando sobre um novo projeto de moradia popular. Sua voz era firme, mas cheia de calor, e seus olhos brilhavam com uma convicção que ele não via há anos. Não construímos casas, dizia ela. Construímos futuros. Ele desligou o vídeo, mas as palavras ficaram como um prego cravado em sua mente. Na manhã seguinte, ele decidiu que precisava enfrentá-la. Não com raiva, não com jogos, mas com honestidade. Ele não sabia se queria se desculpar, se explicar ou apenas entender como ela fizera aquilo, como passara de sua sombra para o centro do palco. Ligou para a sede da Nova Esperança, esperando ser barrado como nas tentativas anteriores, mas, para sua surpresa, a assistente marcou uma reunião. A senhora Albuquerque pode recebê-lo amanhã às 14, disse a voz do outro lado da linha. Eduardo desligou, o coração acelerado. Ele não sabia o que esperar, mas pela primeira vez em meses sentiu algo além de raiva ou desespero. Esperança. No dia marcado, ele chegou ao prédio da Fundação, um edifício moderno no Brooklyn, com janelas amplas e uma atmosfera que misturava eficiência e acolhimento. A recepcionista o conduziu a uma sala de reuniões, onde Mariana já o aguardava. Ela estava de pé,
olhando uma maquete de um centro comunitário, vestindo um blazer cinza e uma saia lápis, que a faziam parecer ao mesmo tempo acessível e intocável. Quando ele entrou, ela virou-se e seus olhos se encontraram. Não havia hostilidade em seu olhar, mas também não havia calor. Era como se ela o visse, não como um ex-marido, mas como um estranho. "Eduardo", disse ela, a voz calma. "Sente-se." Ele obedeceu, sentindo-se estranhamente pequeno naquela sala que ela comandava com tanta naturalidade. "Eu não vim para brigar", começou ele, as palavras saindo mais hesitantes do que planejara. "Eu só preciso entender. Como você fez isso? Como você virou isso tudo?" Ele fez um gesto vago, indicando a sala, a maquete, o império invisível que ela construíra. Mariana sorriu, mas era um sorriso contido, quase melancólico. "Você realmente quer saber, Eduardo? Ou só quer saber como recuperar o que acha que perdeu?" A pergunta o pegou desprevenido. Ele abriu a boca, mas nenhuma resposta veio. Ela continuou, sem esperar. "Eu não fiz isso para provar nada a você. Eu fiz por mim. Por anos, eu vivi na sua sombra, tentando ser a esposa que você queria, a parceira que não atrapalhava seus planos. Mas eu me perdi nisso. Quando você me deixou, eu não tinha escolha, a não ser me encontrar." Eduardo sentiu um aperto no peito. Ele quis protestar, dizer que ela nunca estivera na sombra, que ele a valorizava, mas as palavras soariam falsas, até para ele. Mariana prosseguiu, a voz firme, mas sem rancor. "Eu voltei para quem eu era antes de você. A mulher que acreditava em mudar o mundo, não em decorá-lo. Cada projeto, cada parceria, cada vida que tocamos aqui, isso é quem eu sou. E você, Eduardo, quem é você agora?" A pergunta ficou suspensa no ar, como uma lâmina afiada. Ele não respondeu. Não podia, porque pela primeira vez ele não sabia. A reunião terminou sem promessas ou reconciliações. Mariana foi educada, mas distante, e quando ele saiu do prédio, a chuva havia parado, deixando um céu cinzento que parecia refletir sua alma. Ele caminhou pelas ruas do Brooklyn sem rumo, revisitando as palavras dela. Quem é você agora? Ele construíra uma fortuna, um nome, uma imagem, mas o que restava quando os holofotes se apagavam? Ele pensou em Lívia, em sua juventude vibrante, mas vazia, nos amigos que se afastavam, nos projetos que tropeçavam. Ele pensou em Mariana, não como a mulher que ele conhecera, mas como a mulher que ela se tornara. Alguém que não precisava de aplausos para saber seu valor. Naquela noite, ele não voltou para o apartamento. Foi a um bar modesto na Vila Madalena, um lugar onde ninguém o reconheceria. Sentado ao balcão, pediu um café, algo que ele não fazia há anos. O garçom, um homem de meia idade com um sotaque nordestino, perguntou: "Tá tudo bem, chefe? Parece que você está carregando o mundo nas costas." Eduardo riu, um riso seco, mas honesto. "Algo assim", respondeu. Ele passou horas ali, conversando com o garçom sobre nada e tudo, sobre futebol, sobre a vida, sobre escolhas. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu humano, não um magnata, não uma manchete, apenas um homem tentando entender onde errara. Enquanto isso, Mariana estava em um evento da Nova Esperança, uma inauguração de um laboratório de tecnologia em Paraisópolis. Ela cortou a fita ao lado de jovens da comunidade, seus rostos iluminados por sorrisos que valiam mais que qualquer prêmio. Depois, ela discursou falando sobre a importância de dar voz a quem nunca foi ouvido. "Ninguém é definido pelo que perde", disse ela com uma convicção que eletrizava a plateia. "Somos definidos pelo que construímos com o que nos resta." A multidão aplaudiu, mas Mariana não buscava aplausos. Ela buscava impacto. Quando o evento terminou, ela ficou para conversar com os jovens, ouvindo suas ideias, seus sonhos. Uma garota de 16 anos com tranças coloridas disse: "Você é tipo uma super-heroína, sabia?" Mariana riu,
tocada. Não, querida. Eu só sou alguém que decidiu não desistir. Naquela noite, enquanto voltava para casa, Mariana olhou pela janela do carro, a cidade passando como um borrão de luzes. Ela pensava em Eduardo, não com raiva, mas com uma pontada de tristeza. Ele poderia ter sido parte disso, se tivesse escolhido diferente. Mas ela não podia carregar o peso das escolhas dele. Ela tinha as suas próprias, e elas a estavam levando a lugares que ela nunca imaginara. Eduardo, por sua vez, começou a mudar, ainda que aos tropeços. Ele cancelou o próximo evento ostensivo que Clara planejara, dizendo que queria algo mais discreto. Ele começou a ler sobre os projetos da Nova Esperança, não para competir, mas para entender. E, em um impulso que ele mesmo não explicou, doou anonimamente para um dos programas de Mariana, um gesto pequeno, mas que o fez sentir algo que ele não sentia há anos: leveza. Ele não sabia se estava tentando se redimir ou apenas encontrar um caminho novo, mas pela primeira vez ele estava disposto a tentar. A chuva voltara, mas agora parecia menos pesada, como se estivesse lavando algo antigo, abrindo espaço para algo novo. E em algum lugar da cidade, Mariana seguia em frente, construindo um futuro que não dependia do passado, mas que o transformava em força. A manhã em São Paulo amanheceu com um céu de um azul tão puro que parecia pintado, um contraste com as semanas de chuva que haviam pesado sobre a cidade e sobre o coração de Eduardo Mendes. Ele acordou cedo, algo incomum para um homem que, nos últimos meses, preferia se esconder da luz do dia. O apartamento, com suas paredes de mármore e móveis que gritavam opulência, parecia menos frio naquela manhã. Talvez porque Eduardo começava a enxergá-lo não como um troféu, mas como um espaço onde ele poderia finalmente tentar ser algo além de uma manchete. Ele vestiu uma camisa social sem gravata, dispensou o gel no cabelo e, pela primeira vez em anos, preparou o próprio café. O aroma forte da bebida encheu a cozinha, trazendo uma sensação de simplicidade que ele havia esquecido. Enquanto tomava o café, olhando a cidade despertar lá embaixo, ele pensava em Mariana, não com a raiva ou a inveja que o consumiram após a gala, mas com uma mistura de respeito e curiosidade. A reunião com ela, dias atrás, havia plantado uma semente que ele ainda não entendia completamente. Suas palavras, "Quem é você agora?", ecoavam como um desafio, mas também como um convite. Pela primeira vez, Eduardo queria responder a essa pergunta, não para ela, mas para si mesmo. Ele passou os dias seguintes em um ritmo diferente. Cancelou reuniões desnecessárias, recusou convites para eventos que só serviam para inflar egos e começou a ler. Não os relatórios financeiros ou as revistas de negócios que empilhavam em sua mesa, mas livros sobre impacto social, biografias de pessoas que mudaram o mundo sem buscar aplausos. Ele revisitou o site da Fundação Nova Esperança, não mais com a intenção de competir, mas de aprender. Os projetos de Mariana, laboratórios de tecnologia em periferias, programas de alfabetização para adultos, centros comunitários que ofereciam desde creches até oficinas de empreendedorismo, eram mais do que filantropia. Eram um manifesto de esperança. Um lembrete de que o verdadeiro poder não estava em dominar, mas em transformar. Eduardo começou a fazer anotações, ideias soltas que surgiam em momentos de silêncio. Ele pensava em como poderia usar sua experiência, seus contatos, sua fortuna para algo além de construir prédios. Pela primeira vez, ele considerava a possibilidade de que seu legado pudesse ser mais do que concreto e vidro. Mas ele sabia que não podia simplesmente copiar Mariana. Ela era autêntica, movida por um propósito que vinha de dentro. Ele precisava encontrar o seu próprio. Enquanto isso, Mariana estava mais ocupada do que nunca. A Fundação Nova Esperança crescera tanto que agora tinha filiais em Recife, Salvador e Porto Alegre, cada uma liderada por jovens que ela mesma mentorava.
Ela passava os dias entre reuniões, visitas a comunidades e eventos internacionais, onde representava não apenas a fundação, mas o Brasil como um todo. Em uma conferência em Londres, ela discursou sobre a importância de investir em educação para combater desigualdades, e sua fala foi tão impactante que viralizou nas redes sociais. Mariana Albuquerque é o futuro, escreveu um jornal britânico. Mas para Mariana, o futuro não era uma abstração. Era o sorriso de uma criança em Paraisópolis aprendendo a programar, a gratidão de uma mãe solo que conseguira um emprego após um curso da fundação, a energia de uma comunidade que descobria sua própria força. Ela não pensava em Eduardo, não mais. Ele era parte de um passado que ela respeitava, mas que não a definia. Sua vida agora era cheia, não de vingança ou rancor, mas de propósito. E isso a fazia feliz, de uma forma que ela nunca imaginara possível durante os anos em que foi apenas a esposa de Eduardo Mendes. Uma noite, enquanto revisava relatórios em seu escritório, Mariana recebeu um e-mail inesperado. Era de Eduardo. O assunto dizia simplesmente uma conversa. Ela hesitou, o cursor pairando sobre a mensagem. Parte dela queria ignorá-lo, seguir em frente sem olhar para trás. Mas outra parte, a que ainda acreditava na capacidade das pessoas de mudarem, a fez abrir o e-mail. Mariana, começava a mensagem, não espero que você me perdoe, nem que confie em mim, mas quero te dizer que estou tentando ser alguém diferente. Não sei se vou conseguir, mas quero tentar. Gostaria de conversar, não para mudar o passado, mas para entender como posso construir algo melhor no futuro. Se você estiver disposta, estarei no Café do Ponto, na Paulista, amanhã às 17h. Sem pressão. Apenas uma chance. Mariana leu a mensagem 3 vezes, cada palavra carregada de um peso que ela não esperava sentir. Ela não respondeu imediatamente. Dormiu pensando no assunto e na manhã seguinte, enquanto tomava café com sua equipe, decidiu que iria. Não por ele, mas por ela mesma. Ela queria fechar aquele capítulo, não com um ressentimento, mas com clareza. O Café do Ponto estava movimentado, com o burburinho de conversas e o aroma de café fresco preenchendo o ar. Eduardo chegou cedo, escolhendo uma mesa no canto longe das janelas. Ele estava nervoso, algo que não sentia desde seus primeiros negócios, décadas atrás. Quando Mariana entrou, ele quase não a reconheceu. Não porque ela havia mudado, mas porque ela parecia ainda mais ela mesma, confiante, serena, com um brilho nos olhos que não dependia de ninguém. Ela se sentou, pediu um cappuccino e o encarou. O que você quer, Eduardo? A pergunta era direta, mas sem hostilidade. Ele respirou fundo, as palavras que ensaiara agora parecendo insuficientes. Quero pedir desculpas, disse, a voz firme, mas vulnerável. Não só pelo que fiz, mas por quem eu fui. Eu te diminuí, Mariana. Eu te vi como um acessório, não como a mulher incrível que você sempre foi. E eu estava errado. Não espero que isso mude nada entre nós, mas precisava dizer. Mariana ouviu em silêncio, os olhos fixos nele. Quando ele terminou, ela tomou um gole do cappuccino antes de responder. Eu aceitei suas escolhas há muito tempo, Eduardo. Não guardo mágoa, mas suas desculpas não são para mim, são para você. O que você faz com elas é o que importa agora. Ele assentiu, sentindo o peso da verdade nas palavras dela. Eu quero fazer algo que valha a pena, disse ele. Algo como o que você faz. Não para competir, mas porque eu vejo agora o que realmente importa. A conversa durou 1 hora e foi diferente de qualquer coisa que eles já haviam compartilhado. Não era sobre reconciliação, nem sobre o passado. Era sobre possibilidades. Mariana não prometeu nada, mas sugeriu que ele começasse pequeno, talvez apoiando uma causa local, aprendendo com quem já fazia a diferença. Quando se despediram, não houve abraços ou promessas, mas um entendimento silencioso.
Eduardo saiu do café sentindo-se mais leve, como se tivesse soltado um fardo que carregava há anos. Mariana, por sua vez, voltou para a fundação com uma paz que não sabia que precisava. Ela não precisava do perdão dele, mas vê-lo tentar, mesmo que aos tropeços, era um lembrete de que o mundo estava cheio de segundas chances. Não para ela, mas para quem escolhesse agarrá-las. Nos meses que se seguiram, Eduardo começou a mudar. Ele vendeu parte de seus empreendimentos, liberando capital para investir em projetos sociais. Começou com uma doação para um programa de capacitação profissional em São Miguel Paulista, mantendo seu nome fora das manchetes. Ele participou de reuniões com ONGs, ouvindo mais do que falando, aprendendo com pessoas que ele outrora teria ignorado. Lívia, percebendo que ele não era mais o troféu que ela queria exibir, seguiu seu caminho, e Eduardo não tentou impedi-la. Ele estava começando a entender que a felicidade não vinha de ser visto, mas de fazer algo que valesse a pena. Mariana, enquanto isso, alcançava novos patamares. A Fundação Nova Esperança lançou um projeto global conectando comunidades marginalizadas ao redor do mundo. E ela foi convidada para falar na ONU. Em seu discurso, ela não mencionou seu passado, mas falou sobre resiliência, sobre como as maiores vitórias vêm de dentro. Ninguém pode tirar quem você é, disse ela, e a plateia a ovacionou. De volta ao Brasil, ela inaugurou um centro cultural em Heliópolis, um espaço vibrante onde crianças dançavam, pintavam e sonhavam. Em uma noite de celebração, cercada por amigos, colaboradores e jovens da comunidade, Mariana olhou para o céu estrelado e sentiu uma felicidade tão profunda que parecia transborda. Ela não precisava de vingança, nem de validação. Ela tinha construído um mundo próprio, e ele era mais bonito do que qualquer coisa que ela deixara para trás. Eduardo, a quilômetros dali, assistiu à inauguração pela TV, um sorriso tímido nos lábios. Ele não estava lá e não precisava estar. Ele estava começando sua própria jornada, inspirado por uma mulher que, sem saber, mudara não apenas o mundo, mas também ele. E vocês, o que acharam dessa história? Espero que tenham se emocionado com a jornada de Mariana e Eduardo, cada um encontrando seu caminho de formas tão diferentes, mas tão humanas. Se essa história tocou vocês, se inscrevam no canal e deixem aquele like gostoso para nos ajudar a trazer mais histórias cheias de coração e inspiração. Digam nos comentários, que nota dariam para esse final de 0 a 10? E qual momento mais mexeu com vocês? Vamos conversar.